Olá, meus amigos e minhas amigas. De acordo com informações divulgadas hoje, sábado, os ucranianos realizaram um ataque com drones durante a noite em uma instalação de petróleo na região de Oriol, dentro da Rússia. Segundo Kiev, essa região é super importante porque seria responsável pelo fornecimento de combustível para as tropas de Moscou. Bom, o alvo foi a estação de controle de produção chamada Steel Horse, que fica a cerca de 170 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O governador local, Andrei Kishiko, confirmou o ataque. Ele disse que a instalação foi atingida causando um incêndio, mas que felizmente não houve vítimas. Ele também mencionou que os russos conseguiram abater 11 drones ucranianos durante a operação. Bom, gente, como sabemos, para além dos recentes ataques com mísseis Ataque-MS dos Estados Unidos, a Ucrânia tem aumentado os ataques com drones dentro do território russo ao longo desse ano. E o foco tem sido principalmente instalações de petróleo, alvos que Kiev alega serem estratégicos para a logística militar russa. Logo para a Ucrânia, esses locais são alvos militares legítimos, porque ajudam diretamente as tropas russas no conflito. Mas é aí que entra uma questão interessante. Esse mesmo argumento que os ucranianos usam para justificar esses ataques é parecido com o que a Rússia usa para justificar os ataques à infraestrutura energética dentro da Ucrânia. Bom, mudando de assunto, houve mudanças importantes no comando militar da Ucrânia, e fica claro que isso acaba refletindo a pressão que as tropas têm enfrentado na região de Donetsk. Segundo uma fonte confirmada pela imprensa, o comandante Alexander Lutsenko foi destituído do cargo de chefe do Grupo Operacional e Tático de Donetsk. O fato concreto é que, sob o comando dele, as forças ucranianas não conseguiram conter uma ofensiva russa avassaladora, que tomou, gente, em um mês, uma área equivalente à metade do tamanho de Londres. Apesar da saída, Lutsenko vai assumir outra posição nas forças terrestres. No lugar dele, quem assume é o general de brigada Alexander Tarnavsky. Como temos visto, a situação em Donetsk é de extrema pressão. O general Alexander Sirski, comandante das forças ucranianas, falou diretamente de um centro de comando próximo à cidade de Pokrovsk, que é o coração das operações na região e também um ponto logístico fundamental. Ele destacou que as batalhas por lá estão extremamente duras e que o exército russo está utilizando todas as forças disponíveis para tentar romper as defesas ucranianas. Segundo ele, os combates estão extremamente intensos e os russos estão colocando tudo o que teriam à disposição para quebrar a linha de defesa. Agora, gente, vocês lembram quando eu comentava lá atrás sobre a importância econômica de Pokrovsk para a Ucrânia? Normalmente se fala da questão logística, para o transporte de tropas e suprimentos, mas eu chamava atenção também para a siderurgia do país. Então, como se não bastasse, a maior siderúrgica da Ucrânia, a Metinvest, anunciou a suspensão das operações na única mina de carvão coqueificável do país. Isso aconteceu porque as tropas russas avançaram até 2 quilômetros do local, que também fica próximo a Pokrovsk. Segundo o comunicado interno da empresa, a mina era responsável por cerca de metade da extração total de carvão da Metinvest, um insumo essencial para a produção de aço. Por questões de segurança, eles já evacuaram os trabalhadores essenciais e suas famílias. Fica cada vez mais clara a importância de Pokrovsk e por que a Rússia quer tanto acelerar seu controle total. Eles têm se movimentado numa velocidade que não víamos desde 2022. Falamos sobre Pokrovsk, mas Moscou também está focando em outras cidades importantes, como Kurakov, Velivka e Novozilka, que ficam mais ao sul. Essas áreas estão próximas de 3 rodovias principais que levam para a região de Dnipropetrovsk e para a cidade de Dnipro. E por que isso importa tanto? Porque Dnipro é um ponto crítico para as operações militares ucranianas ao longo de uma linha de frente que chega a 1.000 quilômetros de extensão. Sirski, que está comandando as operações nessa região, fez um alerta importante. Ele disse que vai precisar tomar algumas decisões meio fora do padrão para aumentar a estabilidade das defesas e destruir de forma mais eficaz as tropas ocupantes. O que ele quis dizer exatamente com isso, hein? Bom, ele não detalhou as medidas, mas o que sabemos é que Sirski tem fama de assumir riscos calculados. Foi ele o estrategista por trás da incursão polêmica em Kursk, na Rússia, em agosto, e da contraofensiva bem-sucedida em Kharkiv em 2022. Agora, gente, o grande desafio para a Ucrânia é a questão de pessoal. Segundo analistas, o exército está perdendo muitos soldados experientes que estão sendo mortos ou feridos, e o esforço de mobilização não tem sido suficiente para repô-los. Para vocês terem uma ideia, a idade média de um soldado ucraniano é em torno de 45 anos, e muitos recrutas novos não estão em boa forma física. Enquanto isso, as tropas russas continuam superando os ucranianos em número, mesmo sofrendo baixas mais pesadas na linha de frente. Comandantes na região de Donetsk disseram que, em algumas situações, os soldados ucranianos enfrentam uma proporção de 8-1 contra os russos. Os Estados Unidos até chegaram a recomendar a Zelensky que reduzisse a idade mínima para recrutamento militar de 25 anos para 18 anos.
Era uma forma de tentar compensar essa falta de pessoal. Mas Zelensky se mostrou contra essa ideia e apontou outro culpado. Segundo ele, o grande culpado são os atrasos no envio de armas pelo Ocidente, que ele disse terem prejudicado a posição da Ucrânia no campo de batalha. Bom, já comentamos aqui no canal sobre o problema demográfico ucraniano e sobre as consequências de expor essa população jovem ao conflito. O problema, além de político, também compromete o futuro da própria Ucrânia, que já tem uma população extremamente envelhecida.